Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Vamos dar sequência à nossa série em Atos. Estamos chegando ao final. Abra sua Bíblia, Atos, capítulo 24. Atos dos Apóstolos, capítulo 24, contando com o de hoje. Faltam 5 capítulos para chegarmos ao fim. Hoje nós vamos tratar de todo este capítulo, Atos 24, de 1 a 27. É um texto um pouquinho longo, mas levando em consideração que os últimos que a gente tratou eram maiores ainda, eu acho que eu vou fazer a leitura completa dele para facilitar, e aí a gente vê toda a sequência da história e do relato que Lucas traz para nós nessa parte. Atos 24, de 1 a 27, acompanhe aí com atenção a leitura da palavra de Deus. 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns anciãos e com certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador libelo contra Paulo. Sendo este chamado, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perene, e também por teu providente cuidado, se terem feito notáveis reformas em benefício deste povo, sempre e por toda parte, isto reconhecemos com toda gratidão. Entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te que, de conformidade com a tua clemência, nos atendas por um pouco. Porque tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos, com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei, mas sobrevindo o comandante Lísias o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à tua presença. Tu mesmo, examinando, poderás tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. Paulo, tendo-lhe o governador feito sinal que falasse, respondeu: Sabendo que há muitos anos és juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender. Visto poderes verificar que não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar, e que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco amotinado o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade, nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso-te que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Depois de anos, vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas. E foi nesta prática que alguns judeus da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento e sem tumulto, os quais deviam comparecer diante de ti e acusar se tivessem alguma coisa contra mim. Ou estes mesmos digam que iniquidade acharam em mim, por ocasião do meu comparecimento perante o Sinédrio. Salvo estas palavras que clamei estando entre eles, hoje sou eu julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Então, Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa, dizendo: Quando descer o comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. E mandou ao centurião que conservasse a Paulo detido, tratando-o com indulgência, e não impedindo que os seus próprios o servissem. Passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse: Por agora podes retirar-te. Quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Esperando também ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele.
2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo, e, querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Até aí a palavra de Deus, vamos orar. Querido Deus, obrigado, Pai, por ter preservado a Tua palavra neste texto, essa história, para que pudéssemos aprender um pouco, ó Pai, do caminho que Paulo fez, dos perigos os quais ele passou, das dificuldades que ele passou, dos incômodos que o Teu Evangelho gerou, mas temos muito o que aprender e que o Senhor, ó Deus, edifique o nosso coração, nos transforme, nos ajude a entender a Tua palavra através deste texto. Que o Teu Espírito fale, e não a minha pessoa, Deus, mas que o Senhor, ó Deus, fale por meio da Tua palavra. É o que eu rogo ao Senhor no nome de Jesus. Amém. Você já se sentiu como aquela pessoa que está incomodando? O povo olha para você e fala assim, esse aí está incomodando. Ou então você mesmo já pensou assim, acho que eu estou incomodando o povo que está aqui. Eu lembro de uma vez, quando eu ainda estava na escola, lá no ensino médio, teve uma prova de matemática que todo mundo, ou praticamente todo mundo, foi muito mal. E aí começou aquela reclamação geral dos alunos a respeito do professor, né? Pra vocês terem uma ideia, a reclamação foi tanta que a coordenação da escola foi lá na sala conversar com a gente para ouvir as queixas que a gente tinha contra o professor. E os alunos começaram a acusar o professor de um monte de coisa, porque estava todo mundo engajado nisso. Aí começaram a falar, não, é porque ele dá aula muito mal, não sabe ensinar. Outros começaram a falar, ele não se importa com a gente, ele faz só do jeito dele. Chegaram até a dizer que o objetivo dele era fazer a gente sofrer mesmo, porque ele é desse jeito. Você sabe, né? Na hora de provar seu ponto, né? E quando tem toda uma turma junta incentivando uns aos outros, o povo inventa um monte de acusação e vai falando uma coisa atrás da outra. E foram falando para questionar o professor e acusar ele de um monte de coisa. Bom, aí eu levantei a minha mão. Tem uns amigos meus que até hoje me zoam, porque quando eu falo dessa história. Me deram a palavra. E todo mundo esperava, isso é história verídica, tá? Aconteceu lá na escola. Todo mundo olhou para mim esperando que eu fosse continuar batendo, né, no professor, igual todo mundo estava fazendo. Aí eu peguei a palavra e falei assim, na frente de todo mundo olhando para mim. Bom, eu acho que é a gente que não está levando a sério o estudo e por isso que não vai bem nas provas. O professor, ele é um bom professor, mas uma prova um pouco mais difícil já mostrou o nosso nível. E eu acho injusto questionar o professor quem nem sequer faz o dever de casa. Isso é verídico, tá? Tem uns amigos meus que olham pra mim até hoje, eu não acredito que você falou aquilo. Eu simplesmente não sei o que me deu, mas me veio, sei lá, um senso de justiça ali na hora, e eu me encorajei a falar aquilo. Porque eu achei que estava muito excessivo, sei lá, talvez, pra cima do professor. E a questão é que quando eu terminei de falar, obviamente, todo mundo da turma olhando pra mim de cara feia, querendo me matar. E aí eu virei para as pessoas que estavam me questionando, as que estavam mais perto de mim, falando assim, mas eu só falei a verdade. Enfim, histórias da vida. E no texto de hoje, Paulo ele vai se sentir mais ou menos assim. Todo mundo olhando para ele como aquele que incomoda. O evangelho que Paulo crê incomoda. Incomoda os seus acusadores, que não desistem de buscar a condenação dele, até a morte dele. Incomoda até os infiéis que nem tem muito a ver, os gentios que nem tem muito a ver com isso, mas que não querem ouvir as verdades que o evangelho traz. Mas mesmo assim, Paulo não se cala. E esse é um ponto extremamente importante desse texto. O evangelho, ele é a verdade e ele deve ser pregado incomodando ou não. E é isso que a gente vai aprender e investigar nesse texto aqui hoje, no capítulo 24. Em resumo, a gente deve incomodar esse mundo com o evangelho, para o bem ou para o mal.
mas para a glória de Deus. Vou repetir, é só isso. Devemos incomodar esse mundo com o evangelho, para o bem ou para o mal, mas sempre para a glória de Deus. Vamos ver isso em 3 partes. Eu não sei se você percebeu, mas esse texto ele tem 3 partes, né? Ele tem a parte da acusação contra Paulo, ele tem a parte da defesa de Paulo e, por fim, ele tem a parte da resposta que o juiz vai dar para Paulo. Então a gente vai ver nessas 3 partes esse assunto do incômodo que o evangelho traz. Então, em primeiro lugar, a gente vai ver que o evangelho incomoda e é por isso que ele é atacado. Em segundo lugar, a gente vai ver que o evangelho incomoda, mas a gente não deve ter vergonha disso, porque ele é a verdade. E por fim, a gente vai ver, em terceiro lugar, que o evangelho incomoda e só há 2 respostas diante desse incômodo que ele traz: crer ou ignorar. Então vamos caminhar nesse roteiro aqui. Em primeiro lugar, o evangelho incomoda e por isso que ele é tão atacado, e por isso que os cristãos são tão perseguidos. Mais um texto de acusações contra Paulo está diante da gente, e mais um texto em que Paulo se defende, e mais um texto em que nada vai ser resolvido ainda no final. Isso já virou uma bola de neve, né? Só para a gente relembrar, isso começou quando Paulo chegou em Jerusalém, e ele foi atacado, foi preso, foi levado a julgamento, e o comandante não sabia como agir diante dele. E aí os judeus, a gente viu semana passada, né, fizeram uma conspiração para assassinar Paulo, mas foi descoberta essa conspiração e o comandante então tira Paulo de Jerusalém e leva ele para Cesareia para ser julgado pelo próprio governador da região, governador romano da região. Então Paulo foi salvo diante dessa conspiração, mas foi colocado diante de um governador não muito confiável. Quem é esse governador? Esse governador ele se chama Félix, ou acredito que o nome dele é Marco Antônio Félix. Se você quiser procurar no Google, certamente você vai achar. Ele foi um governador da região da Judéia nessa época de Paulo aqui, e ele ficou conhecido por ser um governador corrupto, bruto, promíscuo, não muito diferente dos governadores romanos das regiões naquela época. E ele provocou muita raiva dos judeus nessa época, porque ele era o governador da região onde os judeus viviam, né? E essa tensão com os judeus levou ele a ser deposto 2 anos depois. A gente já vê aqui o anúncio, lá no último versículo do capítulo 24, né? A gente já vê o anúncio de que no fim de 2 anos ele é substituído por um outro governador. Mas isso a gente vai ver depois. Mas enfim, então Paulo está diante desse homem, desse governador chamado Félix. Félix então pega Paulo, põe ele sob custódia e fala assim: vamos esperar seus acusadores chegarem. Isso demorou 5 dias. E então eles chegam. Vieram o sumo sacerdote Ananias, aquele que a gente viu que não é um cara muito legal. Vieram junto dele alguns anciãos para acompanhar, mas dessa vez eles trouxeram um advogado, uma espécie de um advogado aí, chamado Tértulo, que está aí no versículo 1 do texto, né? Esse advogado é ele quem fala e é ele quem traz as acusações, né? Inclusive a palavra que está aí, né? No final do versículo 4 está chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador libelo contra Paulo. Libelo é acusação, tá? A palavra para acusação. Ele que apresentou as acusações contra Paulo. E o fato de o sumo sacerdote ter subido junto a Ananias, foi junto ali com todo esse povo, indica que ele realmente estava interessado na condenação de Paulo. Porque ele saiu lá de Jerusalém, do conforto dele lá, para chegar lá em Cesareia, só para acompanhar a condenação que ele esperava do apóstolo Paulo. Então, os judeus queriam muito, muito mesmo, a morte do apóstolo Paulo. Eles estavam lá sedentos por isso. E nessa primeira parte, até o versículo 9, a gente vê a fala desses acusadores. Especialmente aí quem fala é o advogado, né, Tértulo. E veja como ele começa, a introdução dele. A introdução dele é uma pura bajulação, ou no português popular é um puxa-saquismo, né?
O advogado aqui, então, ele vira para o juiz e não poupa a língua, né? Ele rasga elogios ali para o juiz, para o governador Félix, dizendo que você é um cara que fez reinar a paz aqui entre nós, você fez reformas benéficas para todo o povo. Mas eram bajulações completamente mentirosas, porque, como eu disse, Félix ele foi conhecido por ser corrupto, bruto e promíscuo. E ele tinha vários problemas com os judeus. Então ele, longe de ser benéfico e pacífico com eles. Mas Tértulo, o advogado aqui, ele queria uma simpatia, né, do juiz. Então ele vai e inventa um monte de mentira para bajular o juiz, para fazer, como se ele estivesse dizendo assim, olha, eu tô te falando publicamente aí coisas boas de você, dá uma ajuda pra gente aí nessa condenação dele, beleza? Como se fosse isso, o início. Mas as mentiras não param por aí. Logo em seguida vão vir 3 acusações. 3 acusações que ele faz. E acompanhe, preste atenção nessas acusações, porque Paulo vai responder depois, no segundo ponto eu vou falar disso, especificamente cada uma delas, tá? Então vamos ver as acusações aqui. A primeira aí está no início do versículo 5. Ele fala assim, se referindo a Paulo: este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo. O que é uma peste ou uma praga, né? Uma peste, uma praga traz a ideia daquele que infecta um monte de gente e vai passando essa infecção, essa doença, e um monte de gente vai se perdendo, morrendo ou qualquer coisa assim por causa da doença, né? Então, por que ele está dizendo isso? Porque onde Paulo ia, ele dizia, como se ele estivesse dizendo, né, que Paulo infectava as pessoas com o evangelho de Jesus Cristo. E isso causava sedições, ou seja, perturbações da ordem pública, né? Provavelmente não, certamente o advogado sabia, né, das várias perseguições que Paulo sofreu, das várias confusões que foram geradas aonde Paulo passou, a gente viu isso, e de certa forma ele não está errado em mencionar essas confusões. O que ele está errado? Ele está errado em dizer que isso é culpa de Paulo, porque Paulo em nenhum momento, a gente viu nas suas viagens, ele incitava a perturbação pública. Quem fazia isso eram os próprios judeus, né? Em resposta ou com inveja, né, dos resultados da pregação do apóstolo Paulo. Mas ele não vai citar isso aqui. O que ele quer? O que ele quer é erradicar essa peste que é o apóstolo Paulo aqui para ele. Essa é a primeira acusação. Segunda acusação está aí na segunda parte do versículo 5, olha aí. Sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. A ideia dessa acusação é tentar pintar os cristãos como para o governador, né, como um grupo radical que só traz problemas e que, diferente dos judeus, eles não têm liberdade religiosa prevista em lei, então eles deveriam executar Paulo, o principal líder desses agitadores cristãos, e resolveria o problema dessas confusões que são geradas por eles. Essa aí é a segunda acusação que ele faz. Deixa eu só explicar de uma maneira mais direta. Os judeus, eles tinham liberdade religiosa romana por lei, porque era uma religião conhecida. Os cristãos estavam crescendo ainda. Então, os judeus, o argumento deles é, eles não são como nós, eles são outro grupo. Então, eles não têm por lei liberdade religiosa. Então, pode acabar com a baderna que eles estão fazendo. Então, o argumento é basicamente esse, tá? Guarda isso, porque a resposta de Paulo vai ser exatamente em cima disso. Terceira e última acusação está aí no versículo 6. Ele diz assim, o qual também tentou profanar o templo. Essa aí talvez seja a única acusação religiosa, né, que é feita contra Paulo. Mas aí talvez você se pergunte, né, se é uma acusação religiosa, o que Roma tem a ver com isso, né? Porque é um governador romano que está ali. O que ele tem a ver com a religião dos judeus, né? É por isso que tem uma explicação grande aí depois do versículo 6,
no final do versículo 6, versículo 7, versículo 8, tem uma explicação de por que ele está usando essa acusação contra Paulo. Em resumo, é o seguinte: os judeus eles tinham autoridade para condenar por si próprios as pessoas que profanassem o templo, porque o templo era sagrado dos judeus. Então, Roma não estava nem aí com o templo. Então Roma falou: se acontecer alguma coisa dentro do templo, é com vocês. Vocês se viram, vocês condenem quem vocês quiserem, é o templo sagrado de vocês. Vocês têm liberdade, vocês têm autoridade para isso. Então, o que o advogado está fazendo aqui? Ele está falando que eles prenderam Paulo porque ele profanou o templo, e na hora que eles iam condenar Paulo, quem que apareceu? Vocês lembram da história? Apareceu o comandante romano lá de Jerusalém, né? O Cláudio Lísias. E aí ele pega Paulo e tira Paulo de lá e leva para a fortaleza, né? A gente lembra da história aí nos capítulos passados. Só que ele acrescenta umas mentiras aí no meio, né? Ele fala que esse comandante ele entrou lá, tirou Paulo sob violência. Inclusive, ele não cita que ao invés de eles terem prendido Paulo, eles estavam, na verdade, eram linchando Paulo até matar ele, espancando ele, né? Isso ele não falou. Mas ele levanta aquilo que é importante, as mentiras dele, para tentar acusar e convencer o governador que está ouvindo. Enfim, essas são as 3 acusações que são feitas diante de Paulo. Então, Paulo é acusado de sedição, ou seja, perturbar a ação pública. Ele é também acusado de ser o líder dos agitadores cristãos. E, por fim, ele é acusado de ser também um profanador do templo. E o advogado finaliza com aquele ar de certeza aí nos versículos finais, né, dizendo que, mais ou menos assim: se o senhor quiser comprovar tudo que eu falei, vai lá, é facinho, você consegue comprovar essas coisas. Não precisa nem trazer a prova para você, é só você ir lá e olhar. O que é mais uma mentira, né? Porque ele não tem prova nenhuma concreta para falar as acusações que ele trouxe. O que a gente vê nesse primeiro ponto? A gente vê nesse primeiro ponto, a primeira coisa, é mentira atrás de mentira, a fim de acusar o apóstolo Paulo em busca da sua condenação. Por quê? Porque o evangelho que Paulo prega, o evangelho que tem alcançado tanto os judeus como os gentios, tem incomodado tanto esses líderes judeus, que não importa o que precisem, sejam mentiras absurdas, sejam bajulações das mais feias que tiverem, eles só querem Paulo condenado e morto fora dos caminhos deles para resolver os seus problemas. E aí a pergunta que a gente se faz é: por que é assim? Por que as respostas ao evangelho são assim? Por que o evangelho incomoda tanto? E em primeiro lugar, a gente pode dizer que o evangelho, ele incomoda porque ele é o caminho contrário ao do mundo. E claramente condena qualquer outro caminho. O evangelho, meu irmão, ele é exclusivo nesse sentido. É só para quem crê e segue o evangelho. O evangelho é para quem crê nele, e quem não crê nele está perdido. Por isso muita gente se incomoda com o evangelho. Ninguém gosta de ouvir que está no caminho errado. Especialmente esses velhos líderes judaicos aí que viveram a vida inteira de uma forma, e aí chegam os cristãos e falam: vocês estão errados. Não é assim. Óbvio, eles ficam completamente incomodados com isso. Mas não é só isso. O evangelho também, ele incomoda pelo seu caráter radical de mudança de vida. O evangelho, ele não fala só que você deve crer simplesmente. Óbvio que o passo inicial e o mais importante é a fé. Mas essa fé, ela exige várias coisas a partir do momento em que você a tem. Você tem que demonstrar que a tem. Como? Abrindo mão de si mesmo, vivendo pela glória daquele que é maior do que você, se submetendo a ele em obediência,
vivendo uma vida de honestidade, de verdade, ainda que te faça algum mal. E perceba, esse está completamente longe de ser o padrão desse mundo. Porque o padrão desse mundo, meu irmão, ele é egocêntrico, é egoísta. O mundo é assim. É por isso que o evangelho incomoda e é tão veementemente atacado. O evangelho incomoda e é muito atacado por isso. E o que a gente faz quanto a isso? É o que a gente vai ver em seguida no texto. A resposta que Paulo dá. Em segundo lugar, a gente vai ver que o evangelho incomoda, mas a gente não deve ter vergonha disso. Porque o evangelho é a verdade. Ok? Isso está aí nos versículos de 10 a 21 do nosso texto. Tem a parte da defesa que Paulo traz. E é interessante que Paulo vai responder cada uma das acusações que foram feitas. Mas é bom notar que o primeiro contraste está na introdução, mais uma vez. Lembra que eu falei que a introdução do advogado dos judeus era uma bajulação pura, buscando a simpatia do juiz? Paulo ele também busca a simpatia do juiz. Mas perceba que ele faz sem bajulação e sem mentiras, né? Ele é completamente discreto. Olha o que ele diz aí no versículo 10. Sabendo que há muitos anos és juiz dessa nação, sinto-me à vontade para me defender. É só isso que Paulo fala. É quase como se Paulo tivesse dando um empurrãozinho assim no juiz, falando assim: você já é velho de guerra, você já está um tempão aqui, você conhece como é que as coisas funcionam, o cara tá te bajulando, falando um monte de mentira. O que eu espero é, no mínimo, que você seja justo. É basicamente isso que Paulo está dizendo para o governador. Discreto, sério, simples, sem bajulação, porque esse é o jeito que a gente tem que ir, né? Não são as bajulações, mas são as verdades que a gente argumenta que devem se sobressair, né? Não é uma bajulação. E é isso que Paulo vai fazer. Paulo, em seguida, vai apresentar 3 partes da sua defesa contra as acusações que foram feitas a ele. A primeira defesa está aí nos versos 11 a 13. Se você tiver uma caneta aí, vai marcando aí, ó. 11 a 13 é a primeira defesa de Paulo contra a primeira acusação. Qual que era a primeira acusação? A primeira acusação era de que Paulo ele causava sedição, né? Ele causava perturbação da paz pública, né? E a resposta de Paulo é simples para essa acusação. Ele começa argumentando que o tempo que ele ficou em Jerusalém foram de 12 dias. Ou seja, era muito pouco tempo para ele incitar uma reforma, para ele incitar uma revolta, na verdade, né? Uma sedição, como estão acusando ele. Além disso, é um tempo curto e é suficiente, ou é possível que uma pessoa que quisesse investigar fosse atrás do que ele fez nesses 12 dias lá em Jerusalém para averiguar que não tem qualquer prova das acusações que ele fez. Por quê? Porque ele não causou sedição nenhuma. Na verdade, ele entrou no templo, foi para se purificar. Ele foi na igreja lá, junto dos presbíteros, para conversar. Ele não fez absolutamente nada do que eles estavam falando. Então, a primeira resposta de Paulo ela é curta e rápida. Eu não fiz nenhuma sedição. Segunda resposta de Paulo está nos versos 14 a 16 aí da Bíblia, do texto, que é a respeito da segunda acusação. Qual que é a segunda acusação que foi feita contra Paulo? Que ele era o principal agitador da seita dos nazarenos, né, dentre os cristãos, né? E a primeira e talvez a mais bela parte dessa resposta de Paulo está aqui e vale a pena destacar. Qual que é a resposta de Paulo? Estão acusando dele ser um agitador da seita dos nazarenos, um agitador entre os cristãos. Qual que é a resposta de Paulo? Paulo ele não esconde, ele não nega, ele sequer se envergonha de ser chamado cristão. Ele começa basicamente dizendo assim: sim, eu confesso, eu sou um seguidor do caminho. Eu sou um seguidor de Jesus de Nazaré mesmo. Eles podem me acusar disso aí, porque para mim isso não é acusação, não. Isso eu tenho orgulho de dizer. Eu sou um servo de Jesus Cristo. Isso ele não nega em nenhum momento. Ele fala abertamente na frente do governador. Mas Paulo ele é esperto, né? Ele precisa questionar a acusação. Então,
Enquanto a acusação quer fazer dos cristãos um grupo radical e baderneiro que precisa ser erradicado, o que Paulo faz para se defender? Ele fala, eu sou um cristão, mas eu sou praticamente um judeu também. Por quê? Olha as palavras que ele usa. Primeiro ele fala assim, eu sirvo ao Deus de nossos pais. Ou seja, ele está se colocando no mesmo lugar dos judeus ali, são nossos pais, né? É o mesmo povo. Segunda argumentação dele, ele fala que ele acredita na mesma escritura sagrada, na lei e nos profetas, que eles creem também, é o mesmo livro sagrado. E em terceiro lugar, ele fala o quê? Que ele tem esperança em Deus, tal como eles têm também. O que Paulo está fazendo aqui? Paulo está se identificando com os judeus. Ele fala, eles estão me falando que eu sou um líder de uma seita, mas eu sou igual a eles, basicamente. Eu sigo o mesmo Deus, tenho esperança no mesmo Deus, eu sigo a mesma escritura e nós temos a mesma origem dos nossos pais. Qual que é a ideia de Paulo aqui? É mostrar que se os judeus têm liberdade religiosa para agir, Paulo também tem. Porque ele não é diferente deles nesse sentido. O problema, então, entre Paulo, que ele está falando entre Paulo e os judeus aqui, não é um problema legal, que tem a ver com a lei romana. Qual é o problema? É teológico. E se o problema é teológico, Roma não tem nada a ver com isso, né? O que Roma vai questionar a teologia do apóstolo Paulo? E daí, então, falar bem abertamente as coisas que Paulo fala aí, né? Das leis, dos profetas, da ressurreição, para mostrar, meu problema é teologia com eles. É isso que a gente diverge. Agora, problema de lei? Não, isso aí não tem nenhum problema. Então, essa é a resposta à segunda acusação. Por fim, a resposta à terceira acusação que foi feita está nos versículos 17 a 21 aí do texto. Paulo se defende, então, da terceira acusação, que era o quê? Que era que ele tinha profanado o templo, né? Essa é a última defesa de Paulo. Ele começa dizendo, então, qual foi o propósito dele em estar em Jerusalém? Porque eles estão dizendo que eu fui lá profanar o templo. Deixa eu dizer para vocês o que eu fui fazer. Eu fui levar a esmola, eu fui levar a oferta para quem estava necessitado lá em Jerusalém. Enquanto eles dizem que eu fui lá fazer mal, na verdade eu fui lá fazer o bem. Lembra que a gente falou isso várias vezes, né? Que Paulo estava juntando ofertas para levar lá para a igreja de Jerusalém? Paulo usa isso de argumentação agora. Além disso, ele informa que veio a Jerusalém depois de anos, né? Paulo, ele não ia com frequência em Jerusalém. As últimas vezes que ele foi em Jerusalém foi no fim da segunda viagem e no fim da primeira viagem, há mais ou menos uns 5 anos e uns 10 anos atrás. Então, Paulo não era frequente em Jerusalém para ficar lá profanando o templo. Não era a intenção dele, estava longe de si. Depois ele informa que no templo, o que ele fez? Ele fez aquele ritual de purificação, né? Ou seja, ele não fez baderna nenhuma lá. E foi nesse meio tempo que os judeus, não ele, causaram confusão com ele. Atacaram ele, espancaram ele, aí deu todo aquele problema, né? E Paulo diz abertamente, isso é fácil de você verificar, juiz. É só você ir lá e perguntar. O que Paulo veio fazer aqui? Os sacerdotes lá do templo vão dizer, ele estava se purificando. Então, Paulo finaliza desafiando seus acusadores aqui, né? Provem vocês, então, da minha acusação. Ele, inclusive, dá uma cutucada dizendo, aqueles que me atacaram lá no templo nem estão aqui para me acusar. Ou seja, se eles não estão aqui para me acusar, quem é que vai me acusar? Vocês? Então vai lá, se vocês conseguem provar alguma coisa, provem. Tragam provas concretas dessas acusações. Bom, explicada essa parte, eu acho que essa defesa de Paulo ela é uma das mais fantásticas aqui no livro de Atos. Tem várias coisas que a gente pode aprender aqui. Primeiro, é a coragem e a fidelidade de Paulo no Senhor. Paulo, perceba, em nenhum momento ele se envergonha do Evangelho, ele se envergonha de ser um seguidor de Cristo.
O evangelho está incomodando ele também aqui. Incomoda os outros, mas incomoda Paulo também no sentido de que ele está sofrendo por isso. Mas Paulo não se envergonha, Paulo não para de falar. Na verdade, ele diz em alto e bom som, né? Eu sou sim um seguidor de Jesus Cristo. A reflexão para nós aqui é óbvia. Será que nós também temos nos orgulhado do Deus que a gente crê? Ou às vezes será que a gente prefere omitir a nossa fé para não se incomodar? Ou para não incomodar os outros? Eu não duvido que muita gente faz isso. Omite a sua fé cristã para não trazer incômodo para si, para não trazer pergunta, para não incomodar os outros. Ah, porque eu não quero falar nada com ninguém, não. Vai que eles me questionam, né? Paulo em nenhum momento pensou nisso. Isso faz parte de mim. É meu caráter, eu sou cristão. E ele fala abertamente isso, ainda que o traga problemas. Outra coisa interessante aqui é que Paulo não omite as verdades teológicas, né, que são loucura para esse mundo. Ele fala da sua crença e submissão à palavra de Deus, diante de um cara que não está nem aí com essa palavra, que é um governador romano. Ele fala da sua crença fundamental na doutrina da ressurreição. E mais de uma vez ele fala sobre isso. Pensa aí você, se um amigo descrente seu, talvez você tenha amigos aí ímpios, né? Ele vira para você e pergunta assim, cara, assim, só entre nós, eu sei que você é crente, vai na igreja e tal, mas deixa eu entender, você crê nessa coisa aí de ressurreição, de que Jesus ainda está vivo? Você é desses fanáticos? Ou então ele pode virar para você e falar assim, você segue certinho aquele livro arcaico lá, homofóbico, xenofóbico, e coloca um bandifóbico aí para esse livro? Eu sinceramente gostaria que Deus colocasse mais os cristãos em situações dessas. Eu acho que é necessário isso acontecer. E eu creio que a maioria de vocês até responderia fielmente que crê. Não, eu creio sim na ressurreição, eu creio em Cristo Jesus. Mas e se apertasse mais um pouquinho? E se a pessoa te perguntasse o porquê da sua fé? O porquê você crê na ressurreição? O porquê de você crer nas escrituras sagradas? O que você ia dizer? O apóstolo Pedro, inclusive, ele reforça isso para nós. Lá na primeira carta de Pedro, capítulo 15, capítulo 3, versículo 15, ele diz assim, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, como? Estando sempre preparados para quê? Para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Você sabe a razão da esperança que você tem em Cristo Jesus? Você sabe explicar ela? Você sabe explicar por que você crê na ressurreição? Por que você crê nessa palavra que foi escrita há mais de 2000 anos? E talvez, meu irmão, seja por isso que nós não estamos diante de situações como essa muitas vezes. Porque muitas vezes a gente não se julga preparado para estar nessas oportunidades que poderiam acontecer. Na verdade, muitas vezes eu acredito que a gente faz o que eu falei antes, né? A gente faz questão de fugir. Não, eu não vou falar isso não abertamente porque eu não quero que as pessoas me questionem. Porque eu não quero que esse assunto surja. Vai que fazem alguma pergunta e eu preciso explicar e eu não sei. Para não incomodar nem a nós e nem aos que estão diante de nós. Infelizmente isso acontece. Meu irmão, o evangelho incomoda. A gente sabe disso. Mas Paulo, ele não tinha vergonha do evangelho. Que a gente aprenda a não ter também vergonha do evangelho que a gente crê e do Senhor que a gente segue. Por isso eu quero terminar com um desafio. É a última parte desse texto. A última parte desse texto parece que não tem nada demais ali. Mas ela tem um grande desafio para nós. Em terceiro e último lugar, eu quero mostrar que o evangelho incomoda e só há duas formas ou respostas diante desse incômodo que ele gera. Crer ou ignorar ou deixar para lá. Não tem como ficar em cima do muro. Vamos ver isso. Está a partir do versículo 22 aí até o final do capítulo.
Então o governador, o Félix, ele ouviu as acusações, ouviu a defesa. Ele tinha, inclusive, a carta do comandante que levou Paulo até ele, dando a opinião de que Paulo não era culpado e que poderia ser solto. Além disso, o texto diz que Félix conhecia o caminho, aí está no versículo 22, né? Ele tinha conhecimento dos cristãos, o que indica que ele sabia que o que os judeus falaram ali eram mentiras, eles não eram uma seita desse perturbador ou qualquer coisa assim, né? Então Félix tinha tudo necessário para absolver e soltar o apóstolo Paulo. Ele sabia que essa era a coisa certa a fazer. Mas, o que ele fala? Ele resolve adiar a sessão, né? Para tirar um tempo ali, para ponderar sobre o assunto. Ele até dá uma desculpa aí, esfarrapada, né? Falando, vou esperar o comandante voltar para ele me dizer mais algumas coisas que eu preciso saber para eu tomar a minha decisão. Ele já sabia a opinião do comandante, que era para soltar Paulo. Mas ele não segue. Lucas revela para nós quais as motivações do adiamento dele. E são péssimas motivações, né? A primeira aí está lá no versículo 26, que ele esperava o quê? Receber dinheiro do apóstolo Paulo. Ele queria suborno. Ele estava esperando que Paulo molhasse a mão dele ali para falar, beleza, agora eu ganhei alguma coisa? Pode ir, eu vou te soltar agora. Então essa era a primeira coisa. E a segunda motivação está no versículo 27, aí que ele diz que ele não queria se indispor com os judeus, né? Ele queria assegurar o apoio dos judeus. Então o que ele fez? Ele procrastinou aí a soltura do apóstolo Paulo até ter algo a ganhar com aquilo. A questão é que Paulo nunca deu nada para que ele ganhasse com aquilo. Por isso que Paulo ficou 2 anos preso ali em Cesareia, sem que Félix desse a resposta do julgamento de Paulo. E a sequência da história a gente vai ver semana que vem. Mas nesse meio tempo acontece outra coisa bem interessante aqui. É apresentada para nós até a esposa do governador Félix, né, chamada Drusila. E o que fala aí no versículo 24? Versículo 24 diz, passando alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo sobre o quê? A respeito da fé em Cristo Jesus. Eles se interessam em ouvir sobre aquilo que Paulo crê. Muito provavelmente, especula-se, porque a esposa dele era judia e ela queria entender o motivo da dificuldade entre judeus e cristãos. E o que Paulo faz? O que ele sempre faz. Ele prega o evangelho para o governador e para a esposa dele. Olha aí o versículo 25. O que ele prega? O Lucas faz um resumo bem resumido, né? Ele fala assim, dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. E aí o texto diz que Félix ficou amedrontado e mandou Paulo se retirar e falou, não, quando eu tiver outra oportunidade eu te chamo para ouvir sobre isso. Vamos entender isso aqui. Paulo, certamente, ele não fez uma conferência teológica sobre esses assuntos aqui que ele falou. Lucas está resumindo para nós que ele certamente pregou o evangelho para eles em termos práticos aqui para a vida. Certamente ele ensinou sobre as questões morais ensinadas por Cristo, sobre aquilo que Cristo passou, talvez aí ele fale sobre a justiça, né? Certamente ele deve ter ensinado sobre as virtudes, sobre fé, inclusive ele leva isso até ao falar do juízo final, né? E aí, provavelmente, ou certamente ele falou que como se tornar e como viver como um seguidor de Jesus. E aqui tem um ponto bem interessante para nós. O evangelho, meu irmão, ele nunca é apresentado no vácuo, mas sempre atinge o contexto do ouvinte. Porque o evangelho, ele toca no âmago, ele toca no centro, ele toca no coração. Vou dar um exemplo. Lembra quando Jesus foi falar com o jovem rico? Jesus, ele falou que o jovem rico deveria deixar o quê? Todas as suas riquezas para trás, né? Não é que todo mundo tem que deixar as riquezas para trás para seguir a Jesus, mas aquilo era importante no contexto do coração daquele jovem. Porque o evangelho, meu irmão, ele toca no centro.
E não é diferente aqui. Paulo, ele prega o evangelho, e o evangelho é falado tocando nos pontos necessários para confrontar a vida daquele casal. Porque o evangelho sempre vai exigir essa mudança de coração. Apenas para contextualizar aqui, esse casal, Félix e Drusila, ele era marcado pela promiscuidade e pelo adultério. Era a terceira esposa de Félix e era o segundo marido de Drusila. E Drusila não tinha nem 20 anos. E ela já era o segundo marido dela. Inclusive, ela deixou o marido dela anterior para ficar com Félix, e ela ainda foi contra a lei judaica, já que ela era uma judia se casando com um gentio. Então imagina Paulo falando sobre justiça, sobre domínio próprio para esses dois. A palavra aí grega para domínio próprio, inclusive, ela leva a falar sobre questões de pureza sexual também. Imagina o incômodo que eles sentiram ao ouvir Paulo falar sobre isso. Especialmente quando Paulo leva ao ápice, da mensagem do evangelho, quando ele fala o quê? Do juízo final. O texto diz que Félix ficou com medo. Por quê? Porque ele deve ter pensado assim: rapaz, se Paulo tiver certo, eu tô perdido. Eu vou ser condenado nesse juízo final. E aí ele dispensa Paulo, ele não quer mais ouvir. Então Félix, ele não procrastinou só para resolver a situação do julgamento de Paulo. Ele procrastinou diante do evangelho. Ele se interessou, ele foi incomodado pela mensagem do evangelho, mas ele ignorou, ele deixou para depois. Meu irmão, talvez esse seja o incômodo mais importante que o evangelho causa. Aquele incômodo de quem entende, de quem sabe qual foi a mensagem, sabe o que ela exige, e isso incomoda você. E muita gente ignora nessa parte, ou fala assim: eu até queria, mas dá trabalho demais. Tem aqueles que ouvem, sabem a importância disso, mas não querem passar pela mudança, pela crença que é exigida. E Félix passou por isso. Eu imagino que Paulo ele puxou o gancho para a questão da justiça aqui, do que ele está passando em comparação ao que houve com Cristo. E a partir disso, ele começou a falar de Cristo, falar da sua morte na cruz e pregou o evangelho, falou da ressurreição. Depois ele explicou a importância do significado disso, de como se apoderar disso. Depois falou daquilo que Cristo exige daqueles que querem segui-lo, até chegar a falar do juízo final. Félix deve ter pensado: se Paulo está certo, eu estou perdido. Mas ele, mesmo incomodado, ignora. No fim das contas, o evangelho, mesmo quando ignorado, meu irmão, ele cumpre o seu propósito. Nosso chamado não é convencer, é evangelizar. E assim o evangelho vai cumprir o seu propósito, seja para o bem ou para o mal. Para o bem, para aqueles que o ouvirem e crerem nele. E para o mal, para aqueles, como diz o próprio Paulo lá em 2 Coríntios, que sentirem como se fosse cheiro de morte para a vida daqueles que não derem ouvidos. Meu irmão, hoje eu quero que você saia daqui também incomodado. Você acabou de ouvir resumidamente o evangelho sobre a justiça, o domínio próprio, o juízo, sobre Cristo Jesus, aquele que morreu naquela cruz para perdoar os pecados do seu povo, de todo aquele que nele crê, mas que não é simplesmente uma fé que você diz de boca para fora, mas que você deve demonstrar e obedecer. E é isso que muita gente não quer para seguir. E não há como escapar disso. Isso leva ao juízo final. Isso leva à salvação ou à condenação. Isso leva a céu e inferno. Isso leva a uma vida de redenção ou uma vida de morte, que leva à morte, um caminho de morte. E certamente essa é a parte que mais incomoda o mundo. E Deus hoje está te dando mais uma oportunidade de resolver esse incômodo. E mesmo você que já é cristão há um bom tempo,
ainda que se sinta incomodado com isso. Eu vou dizer para você, isso é bom. Porque todo cristão deveria se sentir incomodado em ter certeza de qual caminho está seguindo. E se o tem seguido corretamente. Mas a questão é, qual a resposta que você tem dado a esse incômodo? Você o ignora? Você tenta tratar com os prazeres desse mundo para esquecer dele? Você tenta fugir desse incômodo? Ou você tenta satisfazer esse incômodo com a única coisa que pode sanar ele, que é a fé em Cristo Jesus? E eu termino com: só Jesus, meu irmão, pode preencher definitivamente aquele incômodo vazio das nossas vidas. Esse é o nosso caminho que a gente deve seguir. Vamos orar? Querido Deus, obrigado, Pai, por este texto. Obrigado pela Tua palavra, por esse momento em que podemos ouvi-la. Que, Senhor, ó Deus, nos incomode com o Teu Evangelho para que o sirvamos melhor, para que o obedeçamos mais fielmente e sejamos fiéis servos do Senhor. É o que eu peço no nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos cantar uma última vez, para a gente encerrar o cântico